Então, meninas, mais uma vez me apresentando, eu sou a Edi Segovia, eu sou terapeuta. Acabei de falar para vocês que eu também acabei o curso de hipnose agora. Tinha feito, refiz, agora um outro tipo de trabalho, muito bom, que dá para a gente vai conseguir aliar com o nosso trabalho da oncologia do grupo. Vai ser bom trabalhar assim. E especialista em oncologia, de eu ter o diagnóstico, antes de eu ser paciente oncológica, eu já trabalhei com pacientes oncológicas, como psicóloga, como estagiária, e depois de 20 anos, olha só, exatamente, foi em 2002, não, foi em 2000, perdão, e praticamente depois de 20 anos eu me tornei paciente oncológica, no mesmo local onde eu estagiei. Então, tem uma pequena bagagem aí também, e agora com muito mais propriedade, porque eu estou passando, ainda somos pacientes oncológicos, eu passei pelo processo e é totalmente diferente, né? Do que você só estudar de fora. Então, sejam muito bem-vindas, e a Fátima pode se apresentar novamente, aí a Então, Patrícia chegou. meu nome é Fátima Roden, mentora em estilo de vida, também terapeuta, depois de vários cursos de autoconhecimento, mentorias e terapias que fiz, então, me considero uma terapeuta de sucesso, porque consigo passar para as pessoas uma mentoria que faz com que as pessoas reflitam e consigam mudar seus hábitos. Então, a minha mentoria foca bastante na mudança de hábitos para adquirir um novo estilo de vida. E esses hábitos, então, são implementados na nossa vida de forma lenta, né, mas constante. Então, é preciso ter muita constância para mudar nossos hábitos, mas é necessário e é possível. Então, estou aqui para contribuir. Legal, olha, eu vou compartilhar a tela com vocês. Tem mais uma colega que tentou entrar, mas não está conseguindo. Deixa eu diminuir o som aqui. Não sei. Dá para ver que eu tenho um Motorola aqui, né? Tá, vamos lá. Aqui, vamos compartilhar a tela com vocês. Vou pegar aqui. Compartilhou? Ainda não, né? Não. Não. Vou voltar aqui. Compartilhar. Agora vai. Agora sim, né? Não. Agora sim. Agora sim. Está abrindo. Isso. Então, aqui, vamos iniciando. Hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos dar uma explanação do nosso trabalho, uma apresentação, e nós vamos escolher entre vocês aí, para também falar a respeito da trajetória de vocês. Depois, no decorrer do grupo, e aí a gente vai ter tempo sobra para falar de cada uma em especial. A Fátima com a mentoria dela, para ter um tratamento mais personalizado para cada pessoa, e eu com a parte emocional, né? Então, para a gente ter um controle maior das nossas emoções, saber lidar, porque, como eu falo, a gente sofre aí no tratamento uma oscilação muito grande, né, de emoções. Então, falando sobre o câncer, então, vocês já ouviram falar sobre as causas do câncer. Então, são diversas, é multifatorial. Então, uma delas é genética também. Até que ponto influencia? É bem difícil, é porque é muito particular, de pessoa para pessoa. Então, aqui a gente pode ver influências com os hormônios, as condições imunológicas também, mutações genéticas. Olha só. Então,
é assim, essas causas genéticas aqui é bem, assim, como que eu posso dizer, generalizada. É assim, não dá para a gente ter uma certeza. Olha, por exemplo, na minha família, não tem ninguém que teve câncer de mama. Mas aqui diz assim, pode ter mutações genéticas, pode ter uma mutação no gene. E aí? E aí não está relacionado, né, com o DNA. E por que sofreu mutação? E aí tem várias situações. Com certeza vocês podem estar seguras que também tem relação com com a nossa emoção. E as coisas acontecem todos os dias. A gente vive essas oscilações aí diariamente com a nossa vida. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem. Então, faz parte do nosso caminho, de todos nós. Causas emocionais aqui. Então, o estresse. Na vida que nós levamos, é muito difícil alguém não passar por um momento de estresse. Alguém não passar por uma situação no trabalho, em casa, é muita cobrança, principalmente nós mulheres. Então, eu não sei se vocês trabalham fora, né, mas às vezes nem precisa trabalhar fora, então, mesmo em casa, com filhos, por exemplo, eu cuido da minha mãe. Então, são situações do dia a dia. Eu brinco que o dia tinha que ter mais de 48 horas, não dá nem mais 24. É muita coisa, muitas coisas, as coisas acabam se acumulando. Nós, nesses últimos tempos, resolvemos acumular tarefas, então isso é muito comum, principalmente quem vive na cidade grande. A Fátima não deve sofrer muito de estresse, né, Fátima? Às vezes também, às vezes também. A Fátima está no sítio, tá mais, a vida mais tranquila. Estou brincando, mas todo mundo, né? Hoje em dia, com as redes sociais, com toda essas tribulações que nós mesmos estamos buscando, acontece. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, uma das causas depois vocês vão dizer, né? Uma das causas também é o estresse, que pode facilitar o desenvolvimento das células cancerígenas. E aí, Fátima, vou falar alguma coisa a respeito desse post? Com certeza. O estresse, ele precisa ser evitado, e ele pode ser evitado de várias maneiras. Tudo depende da nossa rotina, né? E da nossa disciplina. Precisamos criar uma rotina e disciplinar, né, essa nossa rotina e seguir. E a falta de cuidado com a saúde e a má alimentação, que é o tema que eu vou falar agora, também tem muito a ver com o estresse, que é o item que a Adi falou anteriormente. Porque quando a gente leva uma vida muito tumultuada, muito estressada, sem tempo para nada e sem programar o nosso tempo, a gente não cuida da nossa alimentação como deveríamos. Porque a gente não tira tempo para fazer uma refeição saudável, preparar a refeição saudável e nem para, às vezes, descascar uma fruta, né? A gente pega um copo de refri, pega um salgadinho pronto, pega uma bolachinha de pacote, ou pega e estoura uma pipoca bem rapidinho ali, senta lá e come a pipoca, né, com o chimarrão, com o refrigerante, e não tira o tempo, ou não inverte, na verdade, o tempo pode ser aproveitado da mesma maneira. Qual é a diferença se a gente vai se questionar entre você pegar uma cestinha com 2 ou 3 frutas e sentar no sofá e descascar e ir comendo aquelas frutas enquanto que você assiste, às vezes, um capítulo da sua novela ou um capítulo de uma série que você está assistindo. Então, o tempo que você vai sentar ali e vai comer ou vai beber alguma coisa é o mesmo. Agora, o tempo de você pegar um refrigerante e abrir e colocar num copo, e talvez você pegar um sachêzinho de chá e colocar uma água quente em cima, ou então uma folhinha de chá que você tenha no seu quintal, na sua horta, também não é muito maior.
E o tempo de você estourar uma pipoca não é muito maior também do que você pegar uma fruta e talvez até centrifugar ela, ou então bater no liquidificador um suco verde, colocar uma cenoura, uma fruta e uma folha de couve, por exemplo. E então eu vou estar ali fazendo uma alimentação saudável, uma alimentação que vai estar nutrindo as minhas células, e com isso eu vou estar evitando um futuro câncer, eu vou estar evitando que as minhas células se danifiquem, que as minhas células adoeçam, porque a origem do câncer, ele se dá muito por células adoentadas, células que ficam doentes. E elas ficam doentes por quê? Porque elas não recebem os nutrientes necessários para o bom funcionamento delas. Então, fazer uma alimentação saudável, uma alimentação correta, muitas pessoas acham caro e acham difícil, mas é só uma inversão de valores, uma inversão de maneira de ver as coisas. Esses exemplos que eu citei já prova isso. Muito bom, é isso aí, olha. Então, é uma das causas, como a gente diz, é multifatorial. Então, a gente precisa, imagina o estresse, outras oscilações aqui a gente vai ver, associado à falta de cuidado com a saúde, é uma bomba. E aí, ansiedade também, olha só. Então, vamos lembrar, por exemplo, voltar um pouquinho atrás aí, esses últimos anos, o Covid, por exemplo. Quem não sentiu ansiedade com o Covid, por exemplo, não é? Então, e outros fatores da nossa vida cotidiana. O mundo é muito incerto, ninguém sabe como vai ser o amanhã, e guerras, e desastres naturais, e outras pandemias que você ouviu falar. Eu ouvi falar que tem uma nova variante do Covid aí chegando. Então, assim, são situações que a gente não sabe o que é real, o que é boato, o que é fake news está na moda hoje. Então, tudo isso causa muita ansiedade. Fora já a nossa situação como pacientes oncológicas traz ansiedade. Como eu falei ontem, dos exames, falando da live ontem, quando eu faço o exame agora, eu não abro. Decidi, não abro o exame. Então, eu fiz um exame, eu passei para um oncologista a semana passada, e o que eu fiz, eu fui buscar, aliás, eu fui pegar o exame no dia da consulta. Um pouco, meia hora antes. Eu cheguei um pouquinho antes no hospital, e aí eu peguei o resultado, eu não abri, ela abriu na hora. Então eu resolvi fazer isso não me estressa mais, que é o que tem que ser, claro, e aí só que quando ela abriu o exame, aí ela vai me dizer, ela é médica, ela é a minha médica, também tem essa questão, né? Não adianta, ela que está me acompanhando e que vai me direcionar, e se tem alguma coisa, acusa alguma coisa, é ela que vai dizer os passos do que eu vou ter que fazer. Não é ninguém, não é o Google, não é as outras opiniões, pesquisas aí que a gente vê. É a minha médica, é a pessoa com quem é o médico com quem eu me trato. Deixa eu voltar. Essa é uma estratégia muito boa que a Di citou aí. É não retirar o exame. Se você não consegue controlar a sua ansiedade para não abrir o exame, não retire ele. Retire somente no dia de levar para o médico. É uma estratégia muito boa para a gente usar, para a gente poder controlar essa ansiedade. E, então, isso ajuda demais também no controle da ansiedade. Exatamente. Então, é interessante vocês. Uma coisa que nós vamos, no decorrer dos encontros, e a gente vai falar algumas técnicas, eu vou indicar algumas técnicas para a gente poder ter esse controle maior.
sobre a ansiedade. Uma delas é essa, a gente já está dizendo, né, da gente pensar em outras formas. Então, como que eu posso fazer para controlar melhor? Então, essa é uma forma que eu encontrei, esse é um exemplo. Então, no nosso caso, é bem assim, acontece toda hora, nós temos que fazer acompanhamento, exames, é bem constante. E aí, o que fazer? Né? Então, você vai lá, abre o resultado e tal. Isso dá uma ansiedade muito grande, porque a gente não entende. Nós não somos médicos. Eu não sou médica, não entendo o que está lá. E o que vai acontecer? Hoje, nesse mundo da tecnologia, eu vou lá, vou no computador, vou no Google, vou buscar, eu vou ver um monte de coisa, isso vai me deixar mais ansiosa e não vai adiantar nada. Então, o que eu posso fazer dentro de tudo isso? Então, esse é um exemplo. Então, dentro dessas questões emocionais, é importante a gente poder fazer isso, né? Poder pensar em outras alternativas. Agora aqui, Fátima vai falar um pouco desse slide. Falta de cuidado. Falta de cuidado com a saúde também é sedentarismo. Então, como eu citei antes a dica, né, que é só a gente inverter os valores ali, é só a gente ocupar aquele mesmo tempo para fazer coisas diferentes na hora de se alimentar, para não arrumar a desculpa de não comer saudável. Assim também com o sedentarismo, também há várias maneiras da gente se tornar uma pessoa ativa fisicamente, né? E não se deixar levar pelo sedentarismo. Então, você pode, por exemplo, um exemplo prático. Eu estou aqui fazendo essa reunião com vocês aqui, sentada em um banquinho. Um banquinho. Eu, propositalmente, eu não sento em cadeira quando eu faço algo que demore mais que uma hora, que tenha a propensão de demorar mais que uma hora. Porque a cadeira, ela judia a coluna, ela te faz ficar com as pernas muito atrofiadas, corta muito a circulação. Então, se você sentar num banquinho e você sentar ereta, você já está cuidando da sua postura, você já está cuidando da sua coluna, porque você não vai ter onde se apoiar. Então, você tem que manter o seu corpo ereto para que a força dos seus ossos, do seu corpo, mantenha o seu corpo. Então, isso já não te deixa ficar sedentário. Outra coisa, alongamentos que a gente pode fazer enquanto que a gente está assistindo, por exemplo, uma aula como hoje, ou a gente está assistindo um programa de TV, um noticiário, uma novela. A gente pode fazer os alongamentos, aqueles que a gente pega e coloca, mas coloca o braço bem para cima aqui, assim, e coloca a dobra do cotovelo aqui na cabeça, que fica retinho, assim, o braço para cima, e aí você traz a mão aqui, ó, rente a sua orelha. E aí você tenta manter a cabeça reta. E ao manter a cabeça reta, você está alongando toda essa parte aqui, ó, que é a parte que a gente mais, deixa eu ir um pouquinho mais longe, a parte que a gente mais tem dificuldade para quem faz cirurgia de mama, né? Então, esse alongamento aqui, ó, se você conseguir ficar uns 2 minutos, 1 minuto, que seja assim, vai te ajudar muito, muito, muito. E aí, depois você inverte o braço, encaixa ele novamente aqui na cabeça, coloque a cabeça bem ereta e traga a mão bem pertinho da orelha. Até a ponta dos dedos tem que pegar no lóbulo da orelha ou para baixo do lóbulo da orelha. E a cabeça bem reta, a coluna bem reta. E aí você fica um tempo assim. Isso vai te ajudar muito a aliviar também o estresse, porque isso vai manter, vai desmanchar essa pressão que a gente sente aqui na nuca, sabe? Vai ajudar muito com o estresse. Quando a gente está cansada de um dia de serviço, de um dia de trabalho, né? Chega em casa cansada. E outro alongamento que dá para fazer também, principalmente para quem fez a cirurgia das mamas, né? Que também é bom para todas as pessoas, né? Mas principalmente a gente que tem essa amarração no peito, assim, né? Por causa da cirurgia das mamas, é a gente pegar e levar os braços aqui
Também deixar eles bem retinho, os cotovelos mais ou menos na altura do ombro. Também ficar, não pressionar a nuca, manter ereta a cabeça e não pressionar a nuca. E ficar assim, um bom tempo. E outro é, então, alongar o pescoço. Baixar bem a cabeça, olhar bem para baixo, como se fosse olhar o seu umbigo. Ficar um tempo assim, depois erguer a cabeça, colocar bem para trás, olhar reto para o teto. Ficar um tempo assim, e depois deitar a cabeça no ombro. Quanto mais próximo do ombro você chegar, melhor. Mas procure deixar os dois ombros na mesma altura, de preferência faça na frente do espelho. E deixe a cabeça bem deitada no seu ombro. De um lado, depois do outro. Quando vocês terminarem, vocês vão ver que parece que a cabeça deu uma leveza, parece que está flutuando. E outro exercício muito bom para abrir aqui essa parte do peito é você parar em pé e você trazer os braços aqui atrás, pegar os seus cotovelos. Chegue mais próximo do seu cotovelo possível. Aí, depois que você fez isso, você faz um amém aqui nas suas costas. E aí você fica um tempo assim, para alongar. Então, toda essa parte peitoral aqui. Então, esses exercícios, eles já ajudam a você não ser uma pessoa tão sedentária. Isso são exercícios da parte superior do corpo, que eu mostrei agora. Mas eu tenho vários outros exercícios que abrangem todo o corpo, que abrangem a parte inferior do corpo, que dá para fazer enquanto que a gente está olhando, assistindo, ouvindo alguma coisa, que não precisa ser necessariamente tirado um tempo somente focado no exercício. Então, isso tudo traz muito bem-estar, traz muita saúde, traz muita energia para nós, porque ele trata de nos deixar mais flexível, com menos dor, com menos trava, e também mexe com nossos hormônios, né? Que nossos hormônios daí nos trazem aquela sensação de bem-estar. Muito bom, hein? Muito bom. Eu não consigo te ver, que eu estou com a tela aqui, mas depois, com certeza, vamos fazer. Esses exercícios são diários, né, Fátima? Isso, diariamente. E você viu que eu não levei nem 5 minutos para fazer esses da parte superior. Aí tem os da parte inferior, que são os alongamentos, que eu faço todos os dias também. Também não leva 5 minutos. Eu fico em torno de 1 minuto cada exercício. Agora, no começo eu ficava mais, porque estava precisando muito, né? Mas agora, como já estou mais alongada, assim, eu fico 1 minuto em cada posição. Então, são 5 a 6 minutos, né, inferiores inferiores e superiores. Então, em 10, 15 minutinhos você faz assim um monte de alongamento e você se sente muito melhor. O teu sangue começa a circular melhor. Então, aqui nós vamos falar sobre mais uma causa emocional que a gente pode desenvolver. O câncer é a falta de motivação também. Então, o que causa isso? Exatamente as outras causas que a gente trouxe em relação às emoções, o estresse, a ansiedade, e aí causa um desânimo. E quando a gente perde essa motivação, é o que eu falo, nós precisamos ter um bom motivo para levantar da cama de manhã, né? Principalmente no inverno, né? Então, por quê? Por que que eu estou acordando? Para quê? Qual é o sentido da minha vida? O que que eu vou fazer? Será que o que eu estou fazendo, ou quais são os meus planos, valem a pena? Em tudo isso, não é só viver por viver. E isso é muito sério. Então, a gente pode dizer uma coisa que eu sempre falo também, uma das principais causas aí do câncer são os sonhos frustrados também. Então,
Muitos de nós temos sonhos muitas vezes aí de muito tempo, que a gente não conseguiu realizar, que a gente não conseguiu concretizar, isso vai se acumulando, de repente a gente perde o entusiasmo, acredita que realmente não vai dar certo, que não vai conseguir, e aí vai ficando aí, vai ficando dentro da gente esses sonhos, essas vontades, esses desejos que não foram realizados. E aí nós vamos ficando cada vez mais desmotivados, a vida vai perdendo sentido. Então a gente acaba fazendo as coisas por fazer, sem emoção, sem prazer. E isso é uma coisa muito séria, muito séria. Vai se acumulando. E aí é aquela situação. Às vezes as pessoas trabalham quem não conhece. Então, até nós, até eu posso dizer, você está no trabalho e é aquela situação que a gente conhece, de segunda a sexta, sexta é o melhor dia da semana, porque graças a Deus eu vou curtir o final de semana, eu vou me divertir e tal, porque eu não aguento o meu trabalho. E segunda, geralmente, é o pior dia da semana, porque eu vou estar iniciando um trabalho, fazendo algo que eu não gosto. Isso é muito sério. Então, isso também dá para a gente pensar, fazer essa reflexão, então, essas questões, por quê? Qual é o sentido hoje da minha vida? Então, refletir sobre isso. Eu tenho, né? Qual é o meu grande sonho? O que faz a minha vida valer a pena? O que faz a minha vida valer a pena? O porquê que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo, além de nós sermos pacientes oncológicas, estamos em tratamento, a vida continua, está aí. A vida está aí, né? Passa, o tempo vai passando. Eu falo que muitas pessoas, infelizmente, eu estou em São Paulo e na época do Covid, infelizmente, muitas pessoas partiram. Aqui foi um local que afetou demais. Eu conheci amigos conhecidos que faleceram por Covid e não tinham nada, não, assim, não estavam doentes, não tinham câncer. Então, nesse sentido que isso me fez refletir muito. Então, a gente precisa pensar nisso. E o tempo está passando. O que eu quero da minha vida? Isso faz muita diferença. O que eu quero fazer? Então, essas questões, né? O que eu quero, quais são os meus planos para o futuro, aonde eu me vejo daqui a, por exemplo, daqui a 5 anos. Como eu vejo a minha vida daqui a 5 anos? Então, aí, questões para nós trabalharmos. Então, o que eu quero? Onde eu quero chegar? Mas aí eu tenho um sonho que eu acho que é muito fora, né? Não vai dar certo, não vou conseguir atingir. Dá para adaptar, pessoal. Eu brinco, né? Dá para adaptar. Então, imagina que você sonha em ser. Eu gostaria de ser médico. Mas agora eu não consigo nem pensar, tendo condições de fazer uma faculdade de medicina. Mas, se eu não tenho condições de fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, eu posso fazer algo, enfermagem, de repente, será? Um auxiliar de enfermagem, algo que eu consiga desenvolver, que eu vou estar próximo, pelo menos, do que eu gostaria, eu vou estar aí dentro de um hospital, trabalhando com pessoas, cuidando de pessoas. Então, é um exemplo, dá para adaptar. Mas não dá nem para isso. Vamos pensar em algo, até um trabalho voluntário, né? Então, até um trabalho voluntário dentro do hospital, trabalhar com pacientes. Pode ser até um doutor da alegria, né? Não é? Dá para adaptar. Todos os sonhos dá para adaptar. Então, isso a gente vai trabalhar bastante, né? Dá para trabalhar individualmente, qual é. Então, é importante vocês pensarem. Então, já deixa uma lição de casa aí, onde vocês se veem, né? Anotem aí, como você se vê daqui a
Eu coloquei 5 anos, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas como vocês se veem lá na frente? Isso é importante. E o importante é que o sonho não tem idade, né? O sonho Exatamente. nunca é tarde para se realizar. Então, não dá para dizer assim, agora não dá mais. Não, sempre é tempo de realizar um sonho. E aí a Fátima vai falar um pouco agora sobre a questão da espiritualidade. Isso também, no nosso caso, principalmente, é algo muito, muito importante. Com certeza. A falta de espiritualidade, na verdade, é uma falta de conexão com o meu eu superior. Porque a espiritualidade, ela é a conexão com o meu eu. Então, quando eu estou desconectada de Deus, desconectada das obras de Deus, das coisas de Deus, do amor de Deus, eu estou desconectada de mim mesma. E essa conexão, ela é algo, principalmente para nós pacientes oncológicos, quando a gente é diagnosticado, é algo muito forte, porque a gente se questiona muito, né? A gente se faz muitas perguntas e se questiona muito. E a gente, como eu disse ontem na live também, né? Às vezes a gente até acha que Deus cometeu talvez uma injustiça, que talvez Deus se enganou, que não foi para mim que deveria demandar, né? O diagnóstico. Mas aí a gente pensa e vê e se coloca no lugar de filho de Deus e vê Deus como um pai, como uma mãe. E aí eu me pergunto, se a mãe e o pai estão ali para nos alcançar a mão, para nos levantar, para nos apoiar, para nos dar o sustento, para nos fortalecer a nossa fé e acreditar que nós podemos sair daquela situação, então isso é um amor muito supremo, é um amor muito divino, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Deus ama todos incondicionalmente. E se Ele nos dá, tem aquela famosa frase que diz assim, Deus não dá um fardo maior do que eu possa carregar. E essa frase eu carrego muito comigo, assim, porque eu penso com a minha espiritualidade que Deus dá um fardo para mim carregar, porque eu preciso aprender algo com isso. E não somente aprender, eu preciso ensinar, eu preciso ser exemplo, eu preciso ser testemunho, porque há muitas vidas, há muitas pessoas perdidas de si mesmas, pessoas que não perdoam, pessoas que não pedem perdão, pessoas que não se amam, pessoas que se maltratam, pessoas que bebem, se drogam, se prostituem, então elas não amam o seu corpo, elas não amam a sua vida, elas maltratam a sua vida. Então, muitas vezes, a gente é acometido de algo mais pesado, como um diagnóstico de câncer ou um diagnóstico de alguma outra doença, talvez mais difícil de curar, ou até mesmo pessoas que são acometidas por algum acidente, perdem algum membro, braço, perna. Essas pessoas, elas todas têm uma missão na vida. E essas pessoas, elas aprendem muito e elas ensinam muito mais do que elas aprendem. Então, essa conexão com o eu superior, essa conexão nos aproxima mais de Deus, mas também nos aproxima mais de nós mesmos, e nós passamos a olhar de fora para dentro, porque a gente não se dá esse tempo, a gente não se permite, a gente tem medo das nossas sombras, a gente tem medo de olhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, por isso, eu não consigo essa conexão com o meu eu interior, muitas vezes, por vontade própria. Então, precisa vir algo, alguma força exterior, alguma dor suprema que me faça cair em mim
para que eu me recolha e para que eu me veja como que eu estou interiormente e como que eu preciso me curar de mim, né? Eu preciso me curar de mim, em mim, o que há em mim. E nunca é no outro, porque a gente sempre julga que o que estamos passando e o que está nos machucando e o que está nos tornando pessoas talvez não tão boas na vida, ou pessoas que se maltratam ou não se cuidam, é porque fulano não permite, ou porque eu tenho que fazer isso ou aquilo. Sempre tem algo ou alguém. E não é assim, sempre parte de mim, sempre tem que vir de mim. Exatamente, o que traz, né? Independente, quando nós falamos de espiritualidade, é independente de religião, é diferente de religiosidade. Por isso, ele não tem aqui conexão com o eu superior. Né? Então, mas mesmo alguém que não acredita em Deus, né? Tudo bem. Mas ter essa conexão com a sua essência. Isso, talvez seja a palavra, né, Paty? Isso. Porque a nossa essência é o nosso eu, Exatamente. E a nossa conexão, como eu citei Deus, tem muitas pessoas que citam o universo, a Sim. vida, a energia, né? A vitalidade. Então, cada um enxerga essa força de uma maneira. Uns enxergam Deus, uns enxergam o Supremo, uns enxergam a natureza, outros enxergam a vitalidade, né? O vital, a energia vital da vida. Mas o importante é conectar-se. Exatamente. E outra coisa, né? Outra causa emocional aí, tristeza. E aí, assim, também tristeza, apatia, eu falo. E assim, nós passamos pelas fases aí, nós chamamos de fases do luto da psicologia, e uma delas a gente começa com a negação. Foi o que aconteceu comigo. Eu neguei. Eu descobri um carocinho, eu neguei. Falei, não é nada. Aliás, eu fui no médico e, enfim, fiz a mamografia e aí não deu nada e eu fiquei feliz porque aí a mamografia constatou que realmente não era nada e as coisas foram acontecendo e assim, é bem sutil. Olha só, isso é uma emoção pode te levar à morte. Passasse mais algum tempo, não ia ter tempo, provavelmente não ia ter tempo para tratar, poderia ter uma metástase e ter ido para outros órgãos, né? Então, isso é muito sério, muito sério. Então, assim, essas fases aí, a gente entra primeiro com a negação, depois a raiva, a barganha de querer, não, a raiva de, meu Deus, inconformado, como pode? Isso não pode acontecer comigo e tal, porque eu? Então, aquela situação, aquele incômodo, inconformismo, e a barganha de você pensar, mas será que é mesmo? Eu acho que não é, não. Eu acho que é coisa da minha cabeça e tal. Não, Deus não ia fazer isso comigo. Então, são fases que acontecem, é comum nós passarmos por essas fases, principalmente aí nas perdas, não só em relação a uma enfermidade, mas a um luto, a gente esbravejar, enfim, né, até chegar na fase da aceitação. Depois da barganha vem a tristeza, e quando a gente entra na realidade. Então, realmente é isso. É um pouco antes da aceitação. A gente tem que ter um cuidado único, que essa tristeza aí pode se transformar em apatia, e quando se transforma em apatia, que é aquela situação que você não tem energia para nada, já não tem mais esperança de nada, e aí se transforma, estamos prestes a uma pré-depressão, e aí fica muito difícil sair. Imagina só, dentro de um tratamento oncológico, a paciente desenvolver depressão. É muito difícil de sair. E aí a depressão, ela mexe com tudo, vai mexer com o sistema imunológico, todas essas emoções mexem com o sistema imunológico. E a gente sabe que o nosso sistema imunológico tem que estar fortalecido, tem que estar bem. São as emoções positivas que acabam estabilizando o nosso sistema imunológico. Então, isso é muito grave, é muito grave. Nós vamos ficar tristes? Vamos. É o que eu falo, são fases, são fases. E aí, mas só que chega um ponto que nós
não temos energia para sair da cama, não temos energia para fazer o que a gente gosta de fazer. Isso começa a se estender. Começamos a faltar no trabalho, por exemplo. Começamos a perder o apetite. Isso é muito sério. Aí já sinal vermelho. Buscar ajuda. Aliás, por isso eu sinto, até não só por ser terapeuta, mas em todas essas fases, essas etapas, é imprescindível a ajuda terapêutica, psicoterapêutica, imprescindível, porque nós sofremos essas oscilações. É normal oscilar? É normal. Só que para nós é um risco muito grande, oscila demais. É um risco muito grande, eu já falei. Fátima faz terapia, não é, Fátima? Eu faço, eu estou fazendo no momento, e é muito importante nós termos esse suporte de poder fazer uma terapia, de poder expressar o que nós estamos sentindo, de ter uma orientação, o que nós podemos fazer diferente, como nós podemos controlar essa emoção. Então, é muito importante buscarmos ajuda antes de se tornar, de poder se tornar poder virar uma depressão, né? Com certeza. Nossa, é muito importante mesmo, tudo que a Di falou aí. Porque o terapeuta, na verdade, ele é, além de alguém que vai te orientar, ele é alguém que te escuta e alguém que vai manter o sigilo sobre tudo aquilo que você está falando. Então, muitas vezes você tem dificuldade de encontrar um amigo ou uma amiga fiel para compartilhar suas dores, né? Então, a terapia ajuda muito nessa parte, para que você não fuja. E agora, o meu próximo tema, né, é esquecer de si mesmo, que é a fuga, né? E não fazer terapia, na verdade, é uma fuga, vocês sabiam? Isso é uma fuga que a gente faz também. Por quê? Porque a gente não quer olhar para dentro, a gente não quer olhar aquilo que nos machuca. Porque quando às vezes... Oi? Oi? Achei que alguém falou. Não. Quando alguém, assim, fala, numa palestra, por exemplo, algo, ou num sermão, numa homilia, numa igreja, num culto, numa missa, qualquer lugar que tenha palestras ou então falas sobre espiritualidade, sobre emoções, sobre depressão, sobre ansiedade, muitas vezes, muitas das frases que são citadas, a gente logo pensa assim, essa foi para mim. E aí a gente, no primeiro impacto, a gente se sente machucada com aquilo, a gente se sente ferida, né? Porque aquilo doeu, né? Ouvir. E aí, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, não, mas não é bem assim, né? A gente mesmo tenta se convencer que não é bem assim. Aquilo doeu, aquilo te alfinetou, aquilo te judiou ouvir aquilo, né? Te feriu, mas você resolve, assim, não dar atenção para aquilo. Não é bem assim. E aí você foge daquele pensamento, ao invés de enfrentar, de aceitar aquela crítica que, na verdade, não foi dada exatamente para você, foi falada por um palestrante, por alguém que estava ali falando para várias pessoas, mas aquilo te serviu. Teve uma vez um orientador, um terapeuta que falou assim, que tudo o que você ouvir de críticas ou então de verdades e te dói, assim, ouvir, você não consegue ouvir numa boa, é porque ali tem uma dor que você precisa curar. Então, ali tem uma dor que você está fugindo, que você está camuflando. E como que a gente camufla as nossas dores? Como que a gente faz para esquecer as nossas dores, para não ver, para não olhar para elas? A gente se torna, muitas vezes, uma compradora compulsiva, uma comedora compulsiva, né? A gente cria compulsão por alimentos, a gente cria compulsão por
por compras, a gente cria compulsão até por reclamar, né? Tipo uma compulsão, assim, que tudo na vida a gente tem uma reclamação. Mesmo que seja algo positivo, a gente acha o lado negativo e a gente reclama. A gente se torna aquela pessoa, sabe, ranzinza, aquela pessoa azeda, né, que a maioria das pessoas não gosta nem de chegar perto. Porque a gente está fugindo de algo que está nos incomodando em nós mesmos. O problema não é o outro, o problema sempre é nós. E mudar a nós é difícil. Então, as pessoas muitas vezes querem mudar o outro, elas querem mudar a situação que elas vivem, elas querem mudar o ambiente que elas vivem, e elas não querem mudar a si mesmas, porque elas acham muito difícil. Mas se vocês acham difícil, se você acha difícil mudar a si mesmo, imagina mudar o outro. Mudar o outro é muito mais difícil. Então, essa fuga, ela não resolve nossos problemas, ela somente intensifica o problema. E Aliás, a gente descobriu no último grupo que esse foi um dos grandes motivos do desenvolvimento da nossa doença, de esquecer da nossa vida, pensar só no outro, querer ajudar e nos esquecer da gente. Isso. Com certeza. Eu senti muito isso também, na pele. E para mim nunca as coisas estavam boas, eu sempre buscava algo no material, no físico, na minha aparência, sempre mudar alguma coisa, com nada eu estava satisfeita. Mas por quê? Porque dentro de mim tinha muitas coisas que eu precisava corrigir, precisava restaurar, e eu não estava conseguindo. Então eu buscava no externo, eu buscava a minha fuga. Então, isso também é uma forma da gente adoecer e é uma forma da gente também não se amar e não se cuidar. Bem-vinda, Ieda. Conseguiu entrar, Ieda? Ieda entrou. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi problema na internet, aí ficava... Não tem problema. Oscilando. Tá em tempo. Tá gravado, depois a gente vai editar para vocês. Uhum. Olha, e aí a gente falou das causas, estávamos falando das causas do câncer. E aí, assim, essa pergunta para vocês, né, vocês que estavam aqui, a Ieda que chegou agora, nós falamos das causas emocionais, genéticas, são várias causas aí. Má alimentação e a falta de conexão aí com o eu superior, com a espiritualidade. E aí essas questões, né, para nós, principalmente, né, nós nos sentimos assim, nós já nos sentimos assim. Então, nesse último post aí da mulher que fazia várias coisas ao mesmo tempo, que não estava nem um pouco preocupada com ela, é praticamente o meu retrato antes, né? Então, a gente se identificar. Você já se sentiu assim? O que fazer? E aqui, olha só, e aqui o que nós vamos trabalhar também no grupo, aqui a gente vê um pouco da escala das emoções, então algumas emoções aí, vergonha, culpa, apatia, nós falamos de alguma delas, falamos de apatia, tristeza, medo, tem o desejo, raiva, orgulho, coragem, todas essas emoções aqui, elas têm uma vibração energética, nós vamos nos aprofundar no grupo, né, Fátima? Com certeza, isso vai ser um dos tópicos mais aprofundados, a energia, né, das emoções. A também está fazendo cursos, está se aprofundando sobre esse assunto, isso é muito legal, e aí, assim, a gente percebe que, é claro, a gente vê a alegria e a paz, olha só, vibrando bem alto, e quando nós estamos nessa vibração de alegria, nessa vibração de paz, aceitação também, né? Aí nós vibramos bem mais alto e isso está relacionado com o nosso sistema imunológico, e isso também regula o nosso sistema imunológico, não é, Fátima? Claro, tem tudo a ver, porque a energia da emoção, ela causa um circuito elétrico, na verdade, no nosso corpo, porque isso já dá para ver pela energia que a emoção da alegria e do amor traz,
e também dá para combinar não, perdão, como que se diz, comparar com a energia que, por exemplo, a raiva e o ódio trazem, né? Você treme muitas vezes de raiva, né? De ódio, de alguma coisa que está te acontecendo, e tudo no teu corpo vibra aquela energia, e naquele momento muitas coisas de mal muitas vezes te acontecem. Às vezes você bate um dedo, ou imprensa um dedo numa porta, ou acontece alguma coisa para você no trânsito, ou algo assim. Agora, quando você está vibrando alegria, amor, mesmo que te aconteça alguma coisa, você consegue reagir de outra maneira, né? A tudo que te acontece, porque aquela energia não deixa você ser ríspido, ser agressivo, ser sofredor. Então, as energias das emoções, elas têm muito a ver, sim, com o nosso sistema imunológico, e principalmente também com a formação de doenças psicomáticas. E aí nós vamos trazer a mudança de rotina, alimentação. A Fátima vai trazer, né? Trazer algumas dicas. Ela é mentora de estilo de vida, aí, então ela vai fazer um trabalho personalizado para cada paciente, aí, né? Então, dá para fazer individualmente um trabalho, uma orientação alimentar. Isso, para ver assim onde que está a sua maior dificuldade para você mudar a sua rotina de alimentação, porque cada uma tem a sua dificuldade, né? Cada uma tem o seu alimento assim mais que ela é mais viciada. Muitas são viciadas em doces, outras são viciadas em panificados, né? Em farinha, né? Glúten. Outras são viciadas em bebidas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, até algumas gostam de tomar bastante bebida alcoólica. Não que a gente socialmente não possa beber uma bebida alcoólica, sendo paciente oncológico, mas isso deve ser, assim, algo feito com muito cuidado, né, muita disciplina, né, muita consciência, né, consciência. E a mudança na rotina da alimentação, ela vem muito a ter a ver com a mudança de hábitos diários. Então, a mudança de hábitos, ela precisa ser incorporada gradativamente, porque quando a gente quer mudar algo muito rapidamente, a gente não consegue. Isso então, é importante também, né? Isso. Exatamente, tá? E esse cuidado, não é de uma hora para outra. Então, gradativamente, é mesmo assim. Eu lembro quando eu comecei a quimioterapia, iniciou o tratamento, e a gente ouve falar de tudo. Essa ansiedade, por isso que eu falo que é muito importante nós termos esse apoio do grupo. Porque, assim, eu ia buscar na internet e tal, e você ouve de tudo. Que não pode comer carne e tal, imagina. E eu comia carne. E aí eu comecei a me sentir fraca. Não é assim, de uma hora para outra. Quem já é vegetariano, por exemplo, é uma coisa. Agora, quem não é, de repente, dentro de um tratamento, começar a tentar, eu vou deixar de comer carne, e você pode piorar, e com certeza eu fiquei muito fraca. Então, a gente precisa ter um cuidado único com essa questão. E isso pode fazer toda a diferença, pode até te custar a vida. Muito sério isso. Isso, e por isso que o grupo é bom, porque aí a gente pode trabalhar mais no individual e relacionado, sim, exatamente àquela dificuldade que a pessoa está tendo, né? E a gente começa por uma refeição, a gente faz durante uma semana a mudança do hábito numa refeição do dia, depois na outra semana a gente vai fazendo na outra, no almoço, depois vai fazendo na janta, e assim a gente vai mudando, e a gente sempre começa pelo mais fácil. O que a pessoa determinar que vai ser mais fácil para ela abolir da sua alimentação e trocar por um alimento saudável, é ali que a gente precisa começar. E muitas pessoas, elas tendem a ter uma ansiedade de mudar radicalmente muito e querem começar até mesmo pelo mais difícil. E aí elas conseguem manter uma semana, duas, e depois elas já não conseguem mais manter. E uma alimentação saudável traz bem-estar, maior disposição. Isso que
os resultados aí, a gente comprovar que a Fátima é um exemplo. Aqui, né, Fátima? Mudança de rotina também, olha aí. Pode Faz ser bem. da atividade física. Faz muito bem, faz muito bem. No início é doloroso, até a gente ganhar músculos, né? Até a gente conseguir vencer as barreiras do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo acha bom ficar na zona do conforto. Então, quando a gente resolve forçar um pouco e fazer uma atividade física, principalmente atividade física aeróbica, dança, caminhada, bicicleta, essas coisas mais para fortalecer músculos e ganhar massa magra, elas exigem bastante do nosso corpo e elas nos deixam doloridos. Então, nessa parte também muitas pessoas desistem. Mas, assim, como paciente oncológica, eu aprendi muito durante o tempo que eu tive que fazer essa fisioterapia, que a gente não ganha sempre, mas a gente sempre aprende alguma coisa. Eu fazia fisioterapia e quando eu chegava na semana da quimioterapia, as minhas fisioterapias, assim, elas não evoluíam e às vezes elas até regrediam. Tipo, eu tinha avançado de uma semana para outra para um outro tipo de atividade física, de fisioterapia, e quando eu chegava a semana da quimioterapia, o meu corpo não respondia satisfatoriamente aquilo e eu não conseguia fazer a mesma. Aí o fisioterapeuta voltava na terapia anterior, para que eu, de novo, desse aquele tempo para o meu corpo se recuperar e para que eu pudesse engrenar de novo para na próxima semana avançar. Então, ali eu aprendi a ter persistência e constância. E não é feio e não é vergonhoso a gente retroceder. O importante é a gente não parar, é a gente não desistir. Porque a fisioterapia é praticamente a mesma coisa como uma atividade física ou uma academia, né? Se você não tiver persistência e constância, com certeza você desiste. Mas tem várias dicas, eu tenho vários assim, roteiros, dicas e roteiros, assim, para seguir, para que a gente consiga ter essa firmeza e essa disciplina. E que causa a parte emocional também, a atividade física também, bem-estar, maior motivação. Tem a questão hormonal, não é, Fátima? Tem a liberação aí de mais... Eu esqueci o nome do hormônio agora. Adrenalina? Pratica o exercício? Isso, adrenalina. E também ela causa o hormônio do... Ela libera aquele outro... Serotonina. Serotonina. Isso, e a adrenalina, ela dá enquanto que você está na atividade física, né? Dá aquela adrenalina, aquele auê, né? Como se diz, o sangue circula, teu corpo esquenta, teus músculos ardem, né? Enquanto que você está ali malhando. E depois, quando você malhou, chega aquela sensação gostosa de relaxamento, aquele cansaço gostoso, você toma um banho, você consegue relaxar, você consegue ter uma noite de sono com qualidade, o teu sono volta a ter qualidade, porque a atividade física, ela ajuda muito também na qualidade do sono, então ela é bom para muitos aspectos da nossa vida. Exatamente. Desenvolvimento da espiritualidade também, a gente falou, aí a falta dessa conexão, o que pode causar, e quando você desenvolve, aqui a gente tem uma imagem com os chakras, né? Isso, e desenvolver a espiritualidade, como a Di também falou antes, né, não, a gente não relaciona com religiosidade. Então, desenvolver a espiritualidade, ela pode ser feita de várias maneiras. Desenvolver a nossa parte sensitiva, isso também é desenvolver a espiritualidade. Desenvolver a nossa parte solidária, o nosso estímulo solidário, o nosso estímulo empático. Eu sou uma pessoa empática, eu me coloco no lugar do outro. Eu sou uma pessoa que não vou julgar o outro, mas sim me colocar no lugar dele. Eu vou tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Eu vou admirar a natureza, eu vou admirar os passarinhos, os animais. Então, isso tudo me conecta com o meu eu e com a espiritualidade. Porque ser uma pessoa espiritualizada é ser uma pessoa sábia,
E ser uma pessoa sábia é saber discernir o que é meu e o que é do outro. E o que eu preciso fazer sempre tem que estar em conexão, sempre tem que ser bom para mim e ser bom para o outro. Isso é ser uma pessoa espiritualizada. Porque uma pessoa de bem, uma pessoa que é espiritualizada, uma pessoa que está de bem consigo, ela jamais vai fazer o mal para o outro, porque esse mal reverbera para ela mesma. Então, a pessoa espiritualizada sente isso. Então, por isso que as pessoas espiritualizadas, elas são felizes, elas são leves, elas têm luz própria, elas brilham, elas emanam uma energia. Você se sente bem ao lado de uma pessoa assim, você gosta de conversar, você gosta de estar com ela. E o sentimento te traz mais segurança, com certeza. Então, tem algo aí que nos deixa mais tranquilos. A gente pode falar sobre fé, depois de uma das segurança, fé. Tem episódios aí, testemunhas durante o tratamento, que eu precisei desenvolver demais a minha fé para poder passar por toda essa situação e não esmorecer. Lembro que tinha um dia que eu fiz uma oração fervorosa aí para não precisar voltar para o hospital, ser internada, porque mais uma internação significava adiar o tratamento. E eu fiz uma oração fervorosa. Um dia eu me ajoelhei no quarto e eu estava passando muito mal. Depois de ter ido no hospital, eu estava com pneumonia, tratando em casa, que se eu não recuperasse, eu ia ter que tratar na internação. E aí eu lembro que depois que eu fiz a oração, assim, bem forte, eu estava assim, bem desanimada, chorosa, e eu fiz essa oração. Depois da oração, por incrível que pareça, a dor passou, o mal-estar passou. Então, isso é, assim, um testemunho muito forte. Nós temos um poder inimaginável. O poder da nossa mente é muito grande. Então, a gente precisa acreditar. E aí, se colocar em primeiro lugar, né? Esse é o nosso lema. Não é pecado. É engraçado que eu pergunto, uma das primeiras perguntas que eu faço para quando eu inicio o atendimento individual mesmo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E aí dificilmente as pessoas falam eu. Sim. Eu mesmo. Eu mesma. A maioria é o meu filho, é o meu esposo, minha esposa, minha mãe, pai, enfim. Nada contra, claro, importante. Temos pessoas que amamos, mas se nós não estivermos bem, nós não conseguimos ajudar ninguém. E a gente também, anos atrás, falava isso, né? A gente até ficava pensando, às vezes, quando faziam essa pergunta para a gente, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Eu, às vezes, ficava pensando, vou dizer meu filho, meus filhos, vou dizer meu marido, né? Ficava pensando, vou falar um, vou magoar o outro, né? E hoje não, hoje eu tenho coragem de dizer que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. E no início eu sentia muita, como se diz assim, eu me achava egoísta, eu achava que não era certo eu pensar primeiro em mim, eu me julgar a pessoa mais importante, eu pensar primeiro em mim. Mas aí aprendendo tudo isso, o quanto que é importante a gente dar o bem que a gente tem dentro da gente e ajudar as pessoas, eu aprendi que eu só posso dar o que eu tenho dentro de mim. Jesus também falava, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, eu só posso dar o que eu tenho no meu coração, eu só posso dar o que eu tenho dentro de mim. E se eu tenho mágoa ou eu tenho algo que eu não estou me valorizando, como que eu vou agradar uma outra pessoa ou vou dar
algo de bem para outra pessoa. Então, claro, isso a gente também vai, no nosso grupo, ajudar vocês também a se valorizar, a ter amor próprio, ter autoconfiança e se colocar em primeiro lugar. Exatamente. Ó, vamos aproveitar, nós estamos quase partindo para os momentos finais, mas antes eu quero ouvir um pouco vocês, né, aí, quando essa questão de se colocar em primeiro lugar, como que vocês se veem hoje, como que vocês sentem a respeito disso, quem quer falar? Ieda, Eliane ou Denise, quer falar um pouco? Como que está se sentindo nesse momento? Eu cochilando aqui, mas estou ouvindo. Eu adoro. A voz parece que embala a gente, dá um soninho. Quando Fátima fala em relação a quem é mais importante, há algum tempo eu ficava assim, poxa, eu poderia dizer, eu tenho 3 filhas, aí se eu falar uma, a outra vai ficar com ciúme e tal, tal. E depois do problema de saúde, a gente vem percebendo que assim, o mais importante sou eu, né? Eu estando bem, os demais estarão bem. Então, essa questão de estar... Geralmente a gente não se observa, né? A gente dá mais atenção ao outro do que a nós mesmos. Eu vejo mais ou menos assim. A importância o minutinho de vida que a gente tem que estar lutando a cada dia para a sobrevivência, né? Viver e sobreviver. E uma coisa muito importante que a gente colocou aqui, Ieda, da questão um exercício, né? Como que nós nos vemos, como nós podemos nos ver lá na frente. Então, eu dei um exemplo, né? Como que eu me vejo daqui a 5 anos? Onde que eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? O que eu gostaria de estar fazendo? Então, se está fácil de responder, maravilha. Agora, se está difícil, aí a gente precisa trabalhar melhor isso. Isso é muito importante. São as nossas metas, o que eu quero fazer, aonde eu me vejo, quais são meus planos. Ah, mas aí, Di, será que eu vou chegar lá? Ninguém sabe, né, Fátima? Ninguém sabe, ninguém tem controle disso. Mas Não, ninguém tem. essa é a pergunta. E se chegar, o que faz? E aí, né? Aí deu ruim, né? E se chegar? E a gente escreve o futuro hoje. Nesse momento, nós estamos escrevendo o nosso futuro. Verdade. Alguém me fez essa pergunta hoje, em relação à aposentadoria. Já está pensando na aposentadoria, e aí o que eu vou fazer, meu filho, né? Então, em relação à vida, vou começar a pensar e vou registrar esses pontos. Perfeito, é isso mesmo. É isso. E vocês, meninas, Eliane, Denise, o que vocês pensam sobre isso? Perfeito, ó. Eda, próximo encontro, quero ver aí, já traz algumas respostas. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Sim. Sim. Eu me identifiquei muito ali com a questão da insatisfação pessoal, de não ter realizações, da tristeza, da depressão, e a tendência de voltar a cair nisso. Eu faço terapia também desde 2019 para cá, depois que apareceu o câncer, quando eu tive ele. Mas é uma busca constante de alinhamento, de reconstrução. Mas é muito difícil. E a gravidade, se percebe a gravidade de insistir nesse erro. É como se não tivesse realmente o controle sobre isso. Tu quer ter, mas não tem. Mas tu precisa fazer diferente, tu precisa fazer de novo.
de uma outra forma. Tenho ouvido bastante a colocação de vocês, depois que a gente teve isso, que eu sempre falei, o câncer veio habitar no meu corpo, mas ele não faz parte de mim. Eu sempre rejeitei. Tu te obriga, eu vi assim, ó, como se Deus tivesse dado um stop para mim, porque eu sempre fui muito, como uma locomotiva descarrilhada, sempre querendo fazer tudo muito rápido, e tudo, muita coisa, tudo junto. E aí, naquela época, eu sentia assim, como se ele tivesse dito para mim assim, ó, stop, vem cá, que agora eu e tu, eu quero falar contigo. E naquelas férias, como diz a Fátima, eu revi muita coisa. E essas estações todas, da negação, da raiva, da barganha, da tristeza, da depressão, da aceitação, porque eu já tive problema com depressão, a última que eu tive há 6 anos atrás, eu deixei de caminhar. Então, eu tenho essa tendência, passei a usar medicações, né, para tentar estabilizar o humor, para levantar e tudo. Mas nunca mais tu vai ser o que tu era antes. Melhor, a gente não quer ser o que era antes, para se dar outra chance, para fazer melhor. Mas isso já faz aí, ó, 2020, 2021, 2022, e eu tô na luta, tentando. Eu ainda não fiz eu tô numa transgressão. Na realidade é isso. Tentando, lutando para fazer diferente, para ser diferente, para mudar, assim. Existem coisas que eu aprendi também, eu não sabia, eu não sei dizer não, eu tô aprendendo a dizer não. Ainda não. Às vezes não agrada quando tu diz não para as pessoas dizem, mas o que é isso? Aí tu diz assim, não abro mais mão da minha vida. Aí também não agrada. Mas tu não quer, primeiro, incomoda, e toda a tua vida, toda a tua criação, desde pequena, quando tu é condicionada para não desagradar. Uhum. E aí, quando tu chega aos 57 anos, tu diz assim, não, eu não abro mão da minha vida. Aí fica difícil, as pessoas que estão ao teu redor, como que tu vai dizer aquilo? Tu é egoísta? Não, tu não é egoísta. Aí vem a parte aí que a Leda, já que disse, primeiro, o refletor está muito em mim, que eu não consigo ver se é Leda ou Ieda. A Ieda. Aí vem aquela parte. Primeiro eu sou gente. Mas é uma luta constante, mas tem algumas coisas que eu já consegui melhorar, já consegui mudar. Eu estou aprendendo a dizer não e eu estou aprendendo a dizer da minha vida não abro mão. Mesmo que desagrade. Mas é para desagradar mesmo. Né? É para desagradar. É para desagradar. Verdade, verdade. Grande verdade. É uma coisa que incomoda a gente, pá, mas a vida inteira eu sufoquei, para não incomodar os outros, eu me incomodei, eu fechei, eu não podia falar, né? Agora é minha vez, né? Não, agora é minha vez, eu já tô com 57, eu não tenho mais 57 para ver. Então agora lá. Só uma coisa ali que me chamou a atenção, Denise, que tu falou, assim, que eu aprendi muito nesses grupos terapêuticos que eu entrei, assim, que você falou, assim, né, que o câncer se instalou em você, mas ele não faz parte de você. Então, assim, tem uma fala sua ali, você falou, e eu não aceitei ele. Eu aprendi muito sobre isso, assim, nas mentorias que eu fiz, que tudo que a gente não aceita, a gente não tem domínio sobre. Então, para eu querer mudar algo em mim, ou algo no meu consciente ou inconsciente, eu preciso primeiro aceitar. Isso sim se instalou em mim, isso chegou a mim, isso faz parte de mim. E agora? O que eu vou fazer com isso? Então, no momento que eu aceitar que é meu, no momento que eu aceitar que eu preciso dar conta disso, que eu preciso
transmutar isso, que eu preciso ver o que eu faço com isso, aí sim, aí eu consigo ter o domínio. Mesma coisa a depressão, né? A depressão também, ela faz parte de mim, ela se assim, tipo, como você falou, né? Você teve a depressão ela se instalou em você, ela hoje faz parte de você, você luta para ela sair de você, né? Mas você, para isso, você precisa aceitar que ela faz parte de você, que ela está em você. No momento que você aceitar ela e você resolver tratar ela da maneira como ela deve ser tratada, com autoridade, você vai conseguir se livrar dela. Porque muitas vezes a gente não consegue ter essa autoridade, até mesmo para dizer não. Porque o que a gente faz, a gente até diz não, mas aí quando a gente vê que a gente magoou demais, a gente volta atrás, que nem um cachorrinho aquadinha, lá com o rabinho entre as pernas. E aí o que acontece? A frustração interna. E aí aumenta mais ainda a insatisfação interna da gente. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que ser firme, forte, autoritária naquilo ali. Incomode ou não incomode as outras pessoas, mas se eu resolvi me colocar em primeiro lugar, e se eu resolvi agora, aos 57 anos, como você diz, eu resolvi me colocar em primeiro lugar e dizer que a minha vida eu vou mudar a partir de agora, é isso que você deve fazer. É bem por aí. Exatamente. Porque de uma forma ou de outra, tudo tem consequência. Então, é claro, se você não falar nada, continuar da mesma forma, tiver medo de se colocar e pensar que foi isso uma das questões, um dos motivos que te levou a adoecer. É por isso que eu falo, não dá mais para voltar. Nós, principalmente nós, não temos mais a opção de voltar atrás. Não. Porque a gente já sabe, já sentiu, já vivenciou isso, e esse comportamento não dá certo. A primeira vez que eu disse um não a uma pessoa, eu fiquei com remorso, né? Poxa, não, estava me incomodando. Na verdade, quando, não sei, tem uns 3 anos, logo depois do diagnóstico. E aí, poxa, eu disse a pessoa não. Aí fiquei pensando, depois eu fui, né, fazer uma análise, então, a partir desse momento, eu consigo dizer não. Essa semana eu disse os 2 não, é para dia de finados. Como eu ia muito em velório, muita coisa, o povo me chamava até de papa de fundo. Resultado, eu em tudo que era velório. Então, assim, eu não vou. É uma questão, eu não vou. Então, aí alguém, não vai não? Eu disse não. E também não senti remorso nenhum, não, viu? Fiquei sossegada. Como dos anjos, não tive nenhum problema. Não. Eu consigo dizer não, eu tenho que pensar em mim, até porque quem passou por todo o tratamento, né, sabe o quão é difícil, então, estou sossegado. Não fico com remorso, vou ficar preocupada porque eu disse não durmo sossegado, durmo. Então, Denise, a gente não vai viver mais 57, eu não vou viver mais 58, então é hora de mudar. Sem remorso, sem dor de cabeça, a gente está para incomodar o povo mesmo, e cada um pior que se aguente por lá. Não posso não. Posso não. A Fátima e Eliane está quietinha, hein? Vendo a Eliane aí. Eu concordo, Eliane. Como é que você tem lidado com isso? Eu aprendi a ver a vida de uma forma diferente, né? Antes, assim, eu pensava muito no futuro. Não que hoje eu não pense. Mas hoje eu quero viver um momento. Sabe? Meu marido e eu, a gente chama de, tipo assim, de querer fazer investimento, comprar um terreno aqui, comprar um negócio ali, e investindo para futuramente, né? Depois eu fiquei pensando, eu falei para ele, vamos parar essa forma que a gente está fazendo aí, porque a gente deixa de viver porque está investindo, né? Vai fazer tal coisa, não, porque a gente não tem dinheiro que tem que pagar tal coisa, não, que tem que pagar tal coisa, pagar tal coisa. Mas eu falei para ele, a gente não sabe se o futuro, a gente quer que o futuro chegue, né? Mas se não chegar aí o presente. Aí ele fala, mas vai ficar para nossas filhas. Eu falei, amor, nossas filhas têm que lutar como a gente está lutando. A gente tem que viver para a gente, não para elas, né?
Eu falei assim, vai chegar a vez delas, elas vão ter que lutar para ter o delas, como a gente lutou para ter o nosso. Então, a partir de agora, eu quero viver o hoje. Eu falei para ele, eu quero viver o hoje. Ele falou, assim você me desanima. Eu falei assim, não estou desanimando, Everton. Eu quero viver o hoje. E depois de um tempo, ele está pensando como eu, sabe? Ele começou a pensar como eu. Hoje, assim, lógico, a gente não vai também viver igual um doido, porque não sabe se o futuro vai chegar, mas ninguém sabe. A gente não sabe, nós somos pacientes oncológicos, não sabemos. Mas quem não é, também não sabe. Exatamente, eu acabei de falar. De qualquer forma, é Quem não importante, é, também não quando a gente fala da sabe. motivação, é importante ter um norte, né? Para onde que eu quero ir, nesse aspecto. Para onde que eu quero? Eu quero ir para o norte, para o sul, para o leste, Mas, para o assim, oeste? mas hoje eu vivo muito o hoje, eu vivo muito o agora. Sabe? Eu aprendi isso. Que maravilha essa concepção, né? E me diga, né, se não é libertador a gente pensar assim, né? E eu tô pensando, e eu não pensava assim antes. Sabe? Eu não pensava. Ninguém pensava assim, acho que nenhuma de nós não pensava Entendeu? assim. Mas hoje eu vivo assim, eu vivo o hoje. Sabe? Penso nas minhas filhas, penso, só que elas têm que conquistar o delas também. Não pode ter as coisas de mão Sim, beijada. Entendeu? Eu até falei pro meu marido, a gente conquista, vamos supor, um bem que vale 100 mil, a gente chega a faltar, elas vendem por 30. Por quê? Porque não saiu do bolso delas. verdade. Né? Aí vamos vender por 30, eu tenho 2 filhas. Vamos vender por 30, ficar 15 para cada uma, já estão no lucro, não saiu do bolso delas. Entendeu? E a gente deixou de viver para deixar aquilo. Então eu falo para ele, não, eu não quero deixar, não quero pensar. Lógico que vai ficar para elas, né? Se a gente faltar. Mas eu quero viver o hoje. O hoje. Tem a famosa frase que diz assim: não deixe herança para os seus filhos, mas sim deixe um legado. Então, os filhos da gente, eles vão lembrar muito da gente por aquilo que a gente era, aquele exemplo que a gente deixou para eles. E, como você disse, porque a herança material, eles vão vender porque eles não sofreram para ganhar, ou eles vão fazer o que eles quiserem. E mais tarde eles vão esquecer que aquilo existiu. Agora, o legado que a gente vai deixar, o exemplo que a gente vai deixar, isso vai perpetuar. Isso eles vão falar disso para os filhos deles e assim vai perpetuando. Outras gerações, exatamente. Meninas, eu aprendi a pensar assim, viver o agora. Isso. Estamos quase no horário, nosso horário. Então, assim, eu estou pensando, você vê que é maravilhoso essa troca, eu acho muito legal. Eu não tive isso, então a gente está tendo junto aí essa troca de vivência, não tem preço, fora as orientações aí. A Fátima maravilhosa, com a mentoria de estilo de vida, e dá para fazer isso personalizado para cada um. Né? Então, e esse trabalho para a gente aprender aos poucos a aceitar, lidar com as nossas emoções. Vocês estão bem, vocês estão de parabéns. Então, eu sugiro se a gente possa fazer 2 minutinhos, a gente fazer um relaxamento aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estou. Gurias, enquanto que a Di prepara o relaxamento aí, se vocês querem uma sugestão de filme para assistir e para ver o quanto que a nossa vida é finita e o quanto que a gente precisa viver no agora, como a Eliane falou, assistam o filme Felicidade por um Fio. E depois vocês contam no grupo lá o que vocês acharam. É maravilhoso. Fátima. Felicidade por um Fio. Tem na Netflix? Tem na Netflix, tem no YouTube também. Você põe no grupo para a gente não esquecer? Tá bom, põe sim. Fátima. Legal, ó. Então, esse exercício, nós vamos fazer um exercício para eliminar pensamentos obsessivos e importunos, aquietar a mente. Então, a gente falou sobre ansiedade no início do nosso encontro aqui. Então, é um exercício daqueles dias nós estamos com aqueles pensamentos fixos. Acontece a preocupação do dia a dia, alguma situação, mesmo, né, como a Eliane falou mesmo, nós fazemos de tudo para viver o dia de hoje e tal, mas tem situações que ainda
faz parte da nossa vida, que incomoda, muita preocupação com o dia de amanhã. Mas acontece, situações aí que fogem do nosso controle, mas que a gente pode, aos poucos, trabalhar. Quando a gente perceber, pode ir trabalhando isso. Então, tudo começa pelo pensamento, que eu sempre falo para vocês. O pensamento gera sentimento. Então, quando vocês estão sentindo algo de muito ruim, uma ansiedade fora do comum, a tristeza, que a gente já falou aqui, outros sentimentos que incomodam, que vocês percebem que não está legal, prestem atenção no que vocês estão pensando. Pensamento é o vilão. No entanto, que quando a gente faz uma intervenção, quando a gente faz um relaxamento, por exemplo, o que acontece? A gente muda o foco, não é assim? Quando vocês ouvem assim, a gente olha, imagina que você está vendo isso, tal coisa, tal coisa. E aí o pensamento muda o foco e muda o sentimento. Não é mágica, é simplesmente mudança de foco. Então, vamos lá? Então, estão me ouvindo? Posição confortável. Bem simples, hein? São 2 minutinhos, olha só. Então, é o escudo de ouro. Deixa eu anotar aqui. Pedir para vocês fecharem os olhos. Isso, vamos lá. Respire uma vez, lentamente. Veja-se em um campo aberto e observe uma nuvem de insetos no horizonte, vindo em sua direção. Faça um pouco do seu plasma fluir para fora e dê-lhe a forma de um enorme escudo de ouro. Vista-o no seu braço. Vista-o no seu braço esquerdo e caminhe com ele. Conforme você vai caminhando, a luz do sol refletindo no escudo vai levando um muro dourado e transparente, mas intransponível. Esse muro que vai se levantando cada vez mais. E nesse momento, você vai ver a nuvem de insetos chegando, um a um. Os insetos chocando-se contra o muro e caindo sem vida. Permaneça tranquila e veja o último inseto caindo. Quando tocam no solo, eles desaparecem. Veja-se livre e solta, pulando e dançando no campo verde, que é todo seu. Uma sensação agradável, de confiança, de força, de que é possível vencer todos os tipos de pensamentos. Pode abrir os olhos. Alguém quer falar a respeito? Eu tenho uma dúvida. Eu acho que é falta de concentração que eu tenho. Outro dia, no workshop, a Fátima mandou que fechasse os olhos e imaginasse um cofre. Eu tive tanta dificuldade de enxergar, e eu forcei tanto para enxergar, que eu consegui o primeiro, o segundo foi muito difícil, e quando chegou no terceiro, eu dormi. E da mesma forma é agora. Eu não sei explicar, é aqui. Eu tenho dificuldade para fazer isso, para me soltar.
É bem rápido, né? Esse foi bem rápido. Tem outros exercícios que a gente faz. Não sei, as meninas já devem ter, não sei quem acompanha as lives. Tinha uma live que a gente fez que era só para enfermidades, para dores, para doenças, pessoa, algum tipo de dor, na verdade. Então, tinha alguns exercícios algumas mentalizações que faziam também, davam dicas para a concentração na imaginação, a gente poder controlar isso, né? Mas vai de pessoa para pessoa. É claro que tem pessoas que são rapidinho, né? Tem mais facilidade, tem outras pessoas que têm mais dificuldade. Por quê? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade até de visualizar. Eu trabalho, fiz curso de hipnose, isso não é, isso é só a gente deu uma coisa rápida, 2 minutinhos, assim, para a gente realmente, não é tão, nada mais profundo. Mas, inclusive, eu vou passar para vocês, vou passar um áudio de hipnose para vocês e depois você me fala. É lógico, num ambiente tranquilo, mais tranquilo, antes de dormir, então tem pessoas que precisam de uma concentração maior. Mas pode estar associado, sim, a uma dificuldade maior desse contato. Tem um exercício muito bom. Se vocês quiserem fazer, tem mais 2 minutinhos? Vamos ver aí. Vamos ver, Denise. Vou fazer um. Esse daqui é mais direcionado, né? Aí que eu tinha escolhido, mas eu tenho um que eu faço muito interessante. Vamos lá. Então, é o contato consigo mesmo. É um encontro, eu digo que é um exercício como é que eu posso de aproximação com você. É um termômetro para a gente saber como é que está essa relação com você mesma. Então, quanto mais próximo, quanto mais nós nos conhecemos, melhora a nossa autoestima, melhora a nossa aceitação. Então, é claro, não é assim? Quando você, uma amizade, você tem uma amizade com alguém, você está próximo, está sempre se falando, se visitando, então tem um contato maior, uma aceitação. Quando você não gosta daquela pessoa, não vai com a cara, então a tendência é se afastar cada vez mais. Se afastar, não querer falar, não querer ver, normal, faz parte da nossa vida. Agora, isso não pode acontecer com a gente. Ó, 1 minutinho. Vamos lá. Então, respira fundo. Fecha o olho, solta o ar, concentra. Mais uma vez, inspira. Prende um pouquinho o ar, solta devagar. Nesse momento, eu vou pedir para vocês relaxarem. Olho pesado, cada vez mais pesado. Como naquele dia que você pode dormir até tarde. Corpo relaxado, todo o ar que vai saindo do organismo, vai ficando tudo que vai saindo, todo o ar que vai saindo, cheio de preocupações, mágoas, ansiedades. Vai dando vazão agora, o ar que vai entrando, um ar cheio de tranquilidade, de paz, de harmonia. Nesse momento, eu vou pedir para você imaginar um grande espelho na sua frente. Esse espelho vai refletir a sua imagem. Preste atenção na imagem refletida, na roupa que você está usando, no seu semblante, no seu olhar. Preste atenção. Preste bastante atenção. Porque eu vou contar de 3 a 1. Quando chegar no 1, essa mesma imagem do espelho vai sair do espelho, como se fosse uma outra pessoa. Então vamos lá. 3, 2, quase lá. 1. A imagem saiu do espelho com uma outra pessoa na sua frente. E se lhe for permitido, você vai se aproximar dessa pessoa. Vai dizer para ela o quanto ela é importante na sua vida, que ela é a pessoa mais importante da sua vida.
Você vai abraçá-la. Um abraço que há muito tempo não acontece. Sinta gratidão por essa oportunidade, esse contato. E agora, mais uma vez, eu vou contar de 3 a 1, e não serão mais 2. Será apenas uma pessoa. Essa é a sua melhor versão. Aquela pessoa que há muito tempo estava distante de você, que agora você está resgatando. Vamos lá? Vou contar de 3 a 1. 3, 2 quase lá, 1. E agora um sentimento de tranquilidade, de paz. Você sente alguma coisa diferente dentro desse coração, dentro de você, agora com mais força, com mais credibilidade. Você, nesse momento, a partir de agora, se comprometeu a estar ao lado, a estar com essa pessoa em qualquer momento de necessidade. Você sabe quem indicar, quem procurar. Então, vamos lá, vamos voltando gradativamente. Agora, mais forte, mais tranquilo. Agradecendo a oportunidade desse encontro. Vamos voltando gradativamente. Inspire profundamente. Isso, vai soltando o ar devagar. Pode mexer os braços, os ombros, pescoço de um lado para o outro. Pode abrir os olhos. Deu sono. Ah, Eu acho que até cochilou. Alguém conseguiu se abraçar? Consegui. consegui também. É isso, vocês acabaram de se encontrar com a pessoa mais importante da sua vida. Esse é o termômetro. Né? Depois dá para trabalhar. Nós vamos trabalhamos mais a fundo esse contato. E tudo é prática, né? Também a Denise falou ali da dificuldade, né? Mas para a gente conseguir, isso é um hábito também. Eu também não conseguia meditar, eu não conseguia visualizar, mas eu fui praticando, fui persistente, fui constante, e fiz vários tipos de meditações, visualizações, até áudio de hipnose também, eu já recebi de um grupo uma vez que eu participei, um grupo de hipnose, e me ajudou muito também. E hoje... Passar para vocês. Legal. Hoje eu consigo, com muita facilidade até. Meninas, esse é só um tiquinho do nosso trabalho. Você vê que a troca maravilhosa, e cada semana tem um tema diferente, nós vamos focar no tema que vocês vão escolher para trabalhar e fazer exercícios. E aí, são 6 encontros, esse seria o primeiro, mais 5 encontros. E quem quiser continuar, vocês viram só um tiquinho, né, Fátima? Quem quiser continuar, aí nós estamos de braços abertos, então vai dar um sinal, a gente vai montar um grupo, né? Tudo bem? Depois, se vocês quiserem sair, fique à vontade. Né? Então, a gente pode montar um grupo do grupo terapêutico, né? E aí a gente, ou do particular também, todas têm o contato, nosso contato,
no privado, e aí a gente vai combinar. E aí dá os detalhes. São mais 5 encontros. Esse seria o primeiro. E aí conversa com a gente de valor, né? De valor, assim, aí seriam agora 300 reais, são 60 reais por encontro, né? Mas em qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fala com a gente e a gente dá um jeito, a gente vê o que a gente pode fazer. A Eliane dormiu. Que bom. Foi muito bom o relaxamento, né? Olha, Não, eu dormi. Cochilei. Que bom que você dormiu. Relaxou. Eu dormi. Caramba! conseguiu, Eu acordo Eliane? 6 horas para levar minha filha da escola. Aí cheguei da caminhada. Fui caminhar, tô fazendo caminhada toda noite. Aí cheguei da caminhada, tomei um banho, tô bem relaxada. Você conseguiu, pelo menos? Dormi. Conseguiu se ver? Conseguiu ver alguma coisa? Ah, eu dormi muito rápido, viu? Deve ter conseguido, é que ela não se lembra, pessoal. Acho que ela se abraçou no sonho. Foi aí, Certo? Qualquer dúvida, alguma dúvida, vocês passam, Que né? mancada. Do privado para a gente. Eliane dormiu, eu estou dizendo, Eliane, que aí a gente vai iniciar, vai dar continuidade na próxima semana. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, então, referente a valor, agora não são mais 360, essa primeira sessão foi grátis, gratuita, e aí seriam 300 reais mais 5 encontros. Olha E pode só. ser parcelado em até 12 vezes. Fica uma parcelinha do tamanho de um lanche. E a gente vai ter, então, esses 6 encontros, né? Durante 6 semanas, com temas são que 5 vocês... agora. 5, Nossa. isso, perdão, 5. quartas-feiras, né? Quarta ou terça? Quarta. Eu não sei se a gente vai continuar no mesmo dia, isso tudo a gente também pode ver lá no grupo. A gente vai formar um grupo agora só das pessoas que querem ficar para o grupo terapêutico, né? E aí Passa mensagem no privado, né? Dá ok, e aí... Independente, fala, se problema financeiro, fala com a gente vê o que dá para Isso. ser feito. Se tiver alguém para convidar, para vir para o grupo também, pode convidar. Também minha irmã falou que ia participar. Minha irmã é fogo, depois eu vou ligar para ela. Pode ser um Pode, recurso sim. aí. Legal. Viu que, né, então, é o primeiro dia, e aí, é claro que uma apresentação maior, e a gente vai focar, aí vai ser, né, a gente vai personalizando mais o trabalho. Vocês, dando espaço aí, vocês são as estrelas, nós, né? Todas nós, né? Temos estrelas aí. E além do grupo, além das apresentações, né, das aulas, cada semana a gente ainda vai ter o nosso grupo lá para a gente compartilhar lá, né, o aprendizado, compartilhar as experiências, e quem se sentir à vontade de colocar no grupo, né, interagir com as outras no grupo. Então, isso é muito enriquecedor, porque isso ajuda muito, porque às vezes a percepção de uma pessoa é diferente da outra, e às vezes aquilo que eu não entendi, a outra entendeu, e aí essa conversa, né, esse diálogo é muito importante. Então, esse grupo terapêutico a gente vai manter durante o tempo que a gente vai ter as aulas, e depois cada uma é livre, se quiser sair do grupo, né, não tem problema nenhum. Mas eu acho que vai ser muito bom, vai ser uma experiência muito boa. Com certeza. Certinho? Meninas, gratidão, então a gente vai falando, né? Eu fiz umas fotinhas, vamos fazer uma fotinha mais... Claro, sim. Isso, eu fiz umas, mas aí agora vamos se preparar um pouquinho, né, para a gente ficar mais bonitinho na foto. A minha gata vai participar, eu acho. Ela tá Pode, não tem problema nenhum. Só um pouquinho, deixa eu agora abrir minha câmera aqui, não estava achando, tá. E aí a gente deixa registrado esse momento. 1, 2, Boa, Tati. 3. Peraí. Vou tentar tirar aqui também. Tá bom. Aí. Legal, muito bom. Certo? Fátima, tu falou ali sobre a aceitação, quando a gente aceita que tem que lutar,
reagir. Eu achei que estava entrando numa guerra, depois de 4 dias, quando eu me levantei para lutar, né? Mas eu descobri outra coisa bem muito maior, o aprendizado e a valorizar até uma gotinha de sereno numa folha, tem diferença. O céu azul, onde a gente pisa, o verde da grama, né? Legal, legal. Gratidão, Gratidão. Cris. Gratidão. Então, Cris, boa Manda o noite. nome do filme, tá? Manda, Certo. vai mandar depois. Não é? Felicidade no fio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para vocês, a gente vai se falando. Tchau. Tchau. Aí fica a Ieda. Gratidão, Fátima. Gratidão de Tem que começar. primeiro dia cumprido, né? Foi maravilhoso. Acho que foi bem produtivo.